Como que os vereadores fiscalizam a prefeitura e toda a administração municipal? Hoje nós vamos falar sobre 4 possibilidades de o vereador fiscalizar, controlar as ações do prefeito, mas não só do prefeito, dos secretários municipais também, diretores, enfim, todos que são responsáveis junto com ele pela gestão pública do município. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque lá no finalzinho tem um recado bem importante para você que foi eleito para fiscalizar o executivo. Eu sou a Renata Cunha, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal, onde você encontra muitos conteúdos sobre o papel dos vereadores, processo legislativo, regimento interno das câmaras, enfim, tudo o que você precisa saber para ser um vereador e um assessor parlamentar de sucesso. Então, já se inscreve aqui no canal e aciona aqui embaixo as notificações para você ser avisado dos outros vídeos também. Bom, ouso dizer que fiscalizar é a atividade mais importante do vereador. E existem vários meios, que o legislativo pode e deve usar para fazer um controle e um acompanhamento dos atos dos gestores públicos. Mas eu vou citar aqui 4 deles apenas, porque penso que sejam os principais, os mais comuns pelo menos. O primeiro instrumento de fiscalização do vereador é o pedido escrito de informação. O vereador, sozinho ou por meio de uma comissão da Câmara Municipal, pode encaminhar aos órgãos públicos um requerimento pedindo explicações, informações, dados sobre assuntos de uma determinada área, de uma secretaria, por exemplo. Esse requerimento deve ser aprovado na Câmara de Vereadores, em plenário ou na comissão, e encaminhado pelo presidente ao Executivo. A previsão constitucional do pedido escrito de informação está lá no artigo 50 da Constituição, que diz que se o Poder Executivo não responder em 30 dias ou responder com informações falsas, isso configura crime de responsabilidade. Mas para o âmbito municipal, nós temos o Decreto-Lei 201/67, que fala das responsabilidades dos prefeitos e vereadores e diz que isso seria uma infração político-administrativa. Portanto, o prefeito, os secretários não podem negar resposta ao vereador, não podem se recusar, então, de mandar as informações, tem que responder no prazo e não podem mentir sobre essas informações solicitadas. Aliás, tem outro vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre pedido de informação. Se o vereador pode mandar esses pedidos de informação de forma individual, sem passar pelo plenário, como fazer isso, o que, aliás, é super importante, especialmente se você é oposição ao governo local e se de vez em quando barram aí os seus requerimentos de informação e não deixam você fiscalizar. Então, saindo desse vídeo aqui, sugiro que você assista esse outro vídeo também, combinado? Outra forma de fiscalizar é convocando os secretários municipais e também os outros auxiliares diretos do prefeito, diretores de autarquias, de fundações e todos os demais responsáveis pelos órgãos públicos da administração pública, para comparecer presencialmente no plenário da Câmara ou nas suas comissões e prestar informações, fazer algum esclarecimento pessoalmente sobre assuntos da competência dele, da pasta do órgão que essa pessoa cuida. Assim como o pedido de informação, qualquer vereador pode protocolar na Câmara um requerimento de convocação dessas autoridades. Esse requerimento também deve ser aprovado pela comissão ou plenário e, em seguida, o presidente faz o encaminhamento à pessoa convocada. E, detalhe, o secretário é obrigado a comparecer na Câmara para fazer essa fala aos vereadores e trazer os dados que foram solicitados a ele. Mas o detalhe aqui na convocação é que, diferente do pedido escrito de informação, a Câmara não pode convocar o prefeito, ok? Para ele vir pessoalmente, no Legislativo. Apenas os secretários e os outros subordinados a ele é que podem ser convocados. Porque o prefeito é o chefe de poder, e isso não é admitido pela Constituição porque fere alguns princípios, como o princípio da autonomia e da independência dos poderes. Não se pode submeter, subordinar um poder ao outro porque os poderes são independentes. Mas ele pode ser convidado e comparecer na Câmara por livre e espontânea vontade, se a Câmara entender necessário, e se a Câmara aceitar que ele use esse espaço no plenário da casa, porque o prefeito também não tem passe livre, na Câmara. Se ele quiser fazer algum pronunciamento na tribuna, ele só vai fazer se for autorizado pelo Poder Legislativo, tá? Tem punição caso o Poder Executivo não atenda à convocação da Câmara, não responda essas informações? Sim, tem punição.
O Decreto-Lei 201 de 67, quando fala das infrações político-administrativas, diz que desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informação da Câmara é uma infração político-administrativa que é sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e é sancionada com a cassação do mandato. Por isso que o prefeito também não pode impedir que a autoridade convocada, um secretário seu, por exemplo, compareça na Câmara ou responda algum pedido de informação. Aliás, sugiro fortemente que você dê uma boa lida nesse Decreto-Lei 201 de 67, tá? A terceira forma de fiscalizar e fazer o controle do Executivo é por meio de CPIs, as comissões parlamentares de inquérito ou comissões especiais de inquérito, como é chamada também em algumas câmaras. Essas comissões são formadas por vereadores ou deputados, porque a gente pode ter CPI tanto no Legislativo Estadual, no Municipal e no Federal, né? O objetivo delas é apurar e investigar algum fato determinado, algum bem específico, alguém, né? Pessoas ligadas à gestão pública, e as CPIs vão funcionar por um prazo certo, um prazo que deve ser estabelecido já previamente no ato que vai criar essa comissão. A previsão dessas comissões também vem da Constituição, que fala que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros poderes previstos no regimento da Casa Legislativa. Para a criação de uma CPI, basta a apresentação de um requerimento assinado por 1/3, né, dos membros da Casa, e tendo a assinatura de 1/3 dos vereadores, o presidente é obrigado a instalar essa CPI. A investigação pode ser arquivada se a comissão não achar nada de irregular ou se encontrar fortes indícios, né, de irregularidade, documentos, provas que apontam para erros, desvio de recursos, corrupção, etc. Aí, nesse caso, as conclusões da comissão são encaminhadas ao Ministério Público para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E a quarta possibilidade de fiscalizar, e que gera uma certa polêmica danada, aliás, é visitar presencialmente os órgãos públicos, as obras em andamento, os serviços públicos, etc., e nos setores, né, da prefeitura, enfim. E eu digo que é polêmica porque não é raro acontecer de alguma fiscalização de vereador até virar caso de polícia, porque o servidor ali do órgão não permite que o parlamentar de entrar na repartição, não querem entregar documentos, não dão nenhuma informação, e aí aquela confusão danada, chama a polícia militar ou a guarda municipal para resolver o caso, registra um boletim de ocorrência, encaminha para o Ministério Público, enfim, é aquele bafão. Aliás, já aconteceu esses bafões aí na sua cidade? Me conta aqui nos comentários, porque não sei você, mas eu adoro uma fofoca, então me conta aqui nos comentários. E quando acontece esses babados aí por causa de fiscalização em loco do vereador, ninguém se entende. Porque de um lado a pessoa lá do órgão público, lá do órgão do executivo, diz que o vereador não pode chegar assim, entrando nos setores, etc. Argumentam que só impedem, né, os vereadores de acessar as dependências porque eles cometem abuso de autoridade durante a fiscalização, que querem entrar em locais restritos e que causam tumulto e constrangimento aos servidores. Por outro lado, os vereadores dizem que só estão cumprindo a sua função fiscalizatória, argumentam que essa proibição de entrar nos recintos públicos tem o único objetivo de dificultar a fiscalização, de esconder coisas, especialmente daqueles vereadores que fazem oposição ao governo e que estão realizando uma agenda de fiscalização mais efetiva nos órgãos, apontando falhas, problemas, né, que devam ser melhorados pela gestão. Outra questão que não se encontra um consenso em relação a essa forma presencial, né, de fiscalizar, é que muitos órgãos públicos solicitam que essas visitas de vereadores sejam comunicadas com antecedência e agendadas, o que é até razoável, é bem prudente, mas em determinados casos o resultado da fiscalização poderia ficar comprometido, porque com aviso algumas informações poderiam ser ocultadas, escondidas, por exemplo, durante uma CPI, né, o mandamento de uma CPI. Se você sabe que a comissão está vindo fazer uma fiscalização ali no setor, no órgão que foi denunciado, você ganha um tempo, né, para dar aquela camuflada na situação e a comissão acaba não encontrando nada. Por isso que essas visitas presenciais costumam dar muito pano para manga, muita confusão, ainda mais que não existe
uma normas regulamentando esse tipo de fiscalização. Então, evitem essas situações desgastantes aí, até porque você tem todos aqueles meios para fiscalizar que eu citei antes aqui no vídeo, ok? Aliás, na sua opinião, o vereador deve ter o direito ou não de entrar nos órgãos públicos para fiscalizar? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui para mim nos comentários. Bom, mesmo com essas e outras possibilidades de o vereador fazer um bom trabalho de fiscalização, infelizmente essa função fiscalizatória no Brasil costuma ser deixada de lado até, né? Muitas vezes é esquecida, aqui com várias aspas, por uma boa parcela dos membros do Legislativo e até mesmo pela sociedade, né? E de fato muitos vereadores tapam os olhos para essas situações, essas ações do Executivo, né? E a verdade é que existe uma partidarização no uso desses instrumentos de fiscalização, um mau uso ou um pouco uso deles, né? Isso significa que normalmente um partido só fiscaliza se o prefeito for de outro grupo, né? De outro grupo político opositor. Quer dizer, a fiscalização acabou se tornando tradicionalmente uma atividade praticada mais por quem está na oposição naquele momento, né? Pelos parlamentares que não fazem parte da base de apoio do prefeito, ali, do chefe do executivo, do que pela situação. E aí nos deparamos constantemente com um problema muito comum dos legislativos, que é: se eu sou governo, eu concordo com tudo que é feito. Se eu sou oposição, eu discordo de tudo, né? Aquela oposição pela oposição, simplesmente, que também é bem ruim. Apesar de que já recebi também vários relatos de alunos lá dos meus cursos que dizem que são da base do prefeito, mas depois que foram eleitos no decorrer do mandato, também são tratados pelo prefeito como oposição. O prefeito não atende mais no gabinete dele, não deixa eles fiscalizarem, não atende indicação, requerimento de informação muito menos e por aí vai. Então, essa coisa de situação-oposição meio que às vezes não fica muito claro, né? E claro, o principal motivo de os vereadores terem dificuldades para fiscalizar tem a ver com a tradicional relação de dependência, de subserviência do legislativo em relação ao executivo, aquela constante interferência do prefeito nas decisões da Câmara, no que a Câmara está decidindo, o que tira a autonomia dos vereadores e aí eles acabam não conseguindo atuar com mais liberdade, não conseguem usar todos esses instrumentos de fiscalização que a Constituição permite. Então, para a gente finalizar esse vídeo, quero deixar aqui a mensagem de que a fiscalização do dinheiro público, da gestão pública, não pode ser flexibilizada. Um vereador ou deputado não poderia jamais abrir mão de fiscalizar os recursos públicos, independente do seu partido, independente se você gosta ou não do chefe do executivo, se você é amigo particular, parente ou não do prefeito, se vocês são ou não do mesmo partido. O seu posicionamento político, partidário, ideológico não pode impedir ou ser motivo para você afrouxar a fiscalização, porque essa é a sua obrigação enquanto parlamentar. Você foi eleito para fiscalizar e legislar. É a mesma coisa que um médico negar um socorro, um atendimento emergencial a um paciente grave porque eles são inimigos, porque torcem para times de futebol diferentes. Não seria um absurdo? Pois é, em certa medida é isso que muitos vereadores acabam fazendo. Só que quando você deixa de fiscalizar, você está sendo corresponsável e conivente com a má gestão, com as possíveis práticas ilícitas cometidas no município, né, com a má utilização do dinheiro público e tudo que é mazela que possa acontecer na cidade. Bom, por hoje era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa usar esses mecanismos de fiscalização com responsabilidade, com sabedoria, para fazer o que tem que ser feito. Manda esse vídeo para os seus colegas aí da Câmara Municipal para que a gente possa levar esses conhecimentos, essa reflexão para dentro das casas legislativas. Me segue também lá no Instagram, tá? @renatacunha.leg. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.